Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Gina Vieira Ponte de Albuquerque. Vamos revisitar a formação básica e superior da nossa convidada e sua atuação como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A nossa convidada é graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília, especialista em letramento e práticas interdisciplinares nos anos finais pela Universidade de Brasília e especialista em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar, também pela Universidade de Brasília. É mestre em Linguística pela UNB. Desde 1991, é professora de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É autora e executora do projeto Mulheres Inspiradoras, criado e desenvolvido em 2014, e que foi agraciado com 15 prêmios. Recebeu prêmios e homenagens, das quais eu destaco: Prêmio Educadores do Brasil, conferido pelo Ministério da Educação, Prêmio Professor Nota 10, da Fundação Victor Civita, Prêmio Ibero-Americano em Direitos Humanos, da Organização dos Estados Ibero-Americanos e Ordem de Mérito Legislativo da Câmara Distrital. Obrigado, professora Gina Vieira Ponte de Albuquerque, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude e sua educação básica e superior, e o que a levou a ser professora de educação básica no Distrito Federal. Professor Isaac, todos os que estão nos acompanhando nesse momento, é um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com vocês. E falar da minha infância, professor Isaac, é falar muito do seu Moisés e da dona Djanira, meus pais. Ele cearense de Sobral, ela mineira de Manhuaçu, e os dois tinham uma coisa em comum, entre tantas outras, né, que eles tinham. Eles tiveram negado o direito de acesso à educação formal. Meu pai não pôde aprender a ler e escrever, e a dona Djanira, minha mãe, só estudou até a 4ª série primária. E justamente por viver na própria pele as interdições que a falta da educação formal provoca na vida da gente, né? Eles viveram isso o tempo todo, eles faziam uma defesa muito apaixonada do nosso acesso à educação. Eu posso afirmar com toda segurança que toda a vida, toda a existência, todos os parcos recursos do seu Moisés e da dona Djanira foram devotados a que eu e os meus 5 irmãos tivéssemos acesso à educação formal. Então, meu pai dizia para mim que quando eu entrasse na escola, eu ganharia superpoderes, né? E eu me lembro, inclusive, deles nos mandarem para a escola doente. Esse era o jeito da minha mãe de dizer assim, olha, isso é tão importante, a educação é tão importante, que você não deve perder aula de jeito nenhum. Eu entrei na escola e, infelizmente, me deparei com o racismo. A gente sabe que a escola é um espaço muito violento para crianças negras, mas muito cedo, aos 8 anos, eu tive a bênção de ter uma professora negra
que me acolheu, que lutou pela minha aprendizagem, que me ajudou a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma e que me fez entender que ser professora era ocupar uma posição muito importante. Ver uma mulher negra naquela posição, que para mim era uma posição de tanto destaque, de tanta importância, alimentou em mim o desejo de também ser professora. Então, foi um desejo tão forte que aos 8, 9 anos eu já formei minha primeira turma e alfabetizei os meus 3 irmãos, né? Então, de fato, a educação está no meu coração e na minha trajetória com muita intensidade. É muito interessante e a influência que mencionou de sua mãe Djanira e seu pai Moisés, né? E essa iniciação, né, na educação, alfabetizando seus 3 irmãos, né? É notável, né? Parabéns por ter se inspirado na família, né? Para seguir essa profissão tão nobre que é de ensinar, de ser professor ou professora. Professora Gina, em 2020, escreveu um capítulo de livro intitulado Resistência Transgressiva e Decolonialidade em Estudos Discursivos Críticos, professores como agentes políticos. Poderia destacar os principais pontos desse texto? Com certeza. Esse artigo, né, que compõe o capítulo de um livro, ele foi escrito a partir muito da minha experiência como professora. Eu completei, em janeiro, 30 anos como professora da educação básica, dos quais 26 exclusivamente no chão da escola, a maior parte do tempo com regência. E eu fui percebendo, professor Isaac, que os estudantes, eles resistem ao que a escola propõe, mas não a resistência transgressiva, a resistência de recusa. Eu não quero isso aí que a escola está propondo. E eu demorei muito tempo a compreender que eles resistem ao que a escola propõe, porque o que a escola propõe os fere. Nós temos uma educação ainda muito eurocentrada, que privilegia os saberes das classes dominantes, que apresenta de maneira estereotipada e estigmatizada estudantes negros, indígenas, quilombolas, os grupos historicamente marginalizados. E o papel da educação é superar essa lógica da história única. Uma escola que só privilegia uma forma de ser, né, os saberes eurocentrados, os saberes do norte, é uma escola que não está formando para a diversidade. Então, no capítulo desse livro, eu discuto a importância da gente abraçar uma perspectiva decolonial na educação, uma perspectiva transgressora que supere aquilo que o Paulo Freire chama de educação bancária. O que seria educação bancária? Essa educação a partir da qual o estudante não é percebido como um sujeito de direitos dentro do processo pedagógico. Ele é lido apenas como objeto, uma gaveta onde eu vou depositar conteúdos. E aí eu não olho para a história, a identidade, o território, as emoções desse estudante. Então, nesse capítulo, eu discuto a importância de nós, professores, como agentes de transformação, como intelectuais transformadores que se recusam a ser burocratas do currículo e que compreendem que o sentido primeiro da educação é a humanização. Não há humanização onde há negação da diversidade. E aí, nesse capítulo, eu também proponho que as pessoas conheçam em profundidade a história de Carolina Maria de Jesus, que é uma das grandes referências abordadas no projeto Mulheres Inspiradoras. Muito boa argumentação, né? E eu acho que todos os professores e estudantes deviam ler e discutir e refletir sobre o seu texto. Professora Gina, em 2014, liderou o projeto Mulheres Inspiradoras, que recebeu inúmeros prêmios e foi muito popular na época em que foi
realizado. Poderia relembrar esse importante projeto? Com certeza, professor Isaac. Esse projeto, na verdade, ele começou a nascer dentro do meu coração depois de um episódio muito difícil, que foi uma depressão que eu enfrentei em 2003. Eu já era professora há uma década, eu não consegui envolver os meus alunos na minha aula, aquilo foi me incomodando ao ponto de eu perguntar que escola é essa que me adoeceu? E por que os estudantes não querem estar nela? Isso me provocou a buscar a ressignificação da minha prática e a contestar esse paradigma educacional da educação bancária, instrucionista e colonial, e mais do que isso, me provocou a me aproximar dos estudantes e levar para o meu fazer pedagógico aquilo que era importante para eles. Eu passei a usar as redes sociais como uma ferramenta pedagógica e percebi nas redes sociais como era recorrente que as meninas repercutissem, reproduzissem essas representações das mulheres objetificadas, hipersexualizadas. Eu vi uma aluna de 13 anos gravando um vídeo, postando um vídeo em que ela se colocava nessa perspectiva de auto-objetificação e auto-hipersexualização. Eu me dei conta de que falta na cultura modelos que pudessem inspirar as meninas a contestarem essa representação que nos desumaniza. Porque uma representação que me reduz a um corpo bonito, erótico e rebolativo, né, é uma representação que empobrece quem eu sou como pessoa e me desumaniza. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras propõe que estudantes do 9º ano, em 2014, conhecessem biografias de grandes mulheres, lessem 6 obras de autoria feminina, das quais 4 obras de escritoras negras, Cristiane Sobral, Carolina Maria de Jesus, e eles também foram convidados a conhecer mulheres inspiradoras do nosso território, da nossa comunidade e das suas famílias. Eles foram convidados a escolher uma mulher inspiradora para entrevistarem. A gente fez um trabalho muito minucioso para eles sanarem as lacunas que tinham em relação ao conhecimento da história daquelas mulheres. Essa foi uma etapa muito tocante do projeto, sabe, professor Isaac, porque a maioria escolheu para entrevistar a mãe, a avó, a bisavó, e eles voltavam das entrevistas com o olho brilhando, o peito estufado, me dizendo: nossa, professora, como eu descobri que a minha mãe é inspiradora. Como foi bom saber as batalhas pelas quais ela passou. E aí a gente decidiu que aquelas histórias eram muito importantes para ficar guardadas e a gente lançou o livro Mulheres Inspiradoras, em que estudantes do 9º ano resgatam as histórias dessas mulheres e documentam. E aí o mais interessante é que com o projeto foi realizado numa perspectiva de transgredir a educação bancária, a gente trabalhou com metodologias diferenciadas que estimulassem a participação dos estudantes. Eu consegui atingir o meu objetivo de trazê-los de maneira mais significativa ao processo pedagógico e, além disso, a gente conseguiu envolver a comunidade, as famílias, o território, e, no final, o projeto ganhou o reconhecimento de 15 prêmios diferentes. Em 2017, nós fomos convidadas para assinar um acordo de cooperação internacional e criamos o programa de ampliação da área de abrangência do projeto Mulheres Inspiradoras, com apoio do Banco CAF, que é um banco de desenvolvimento da América Latina, que tem sede na Colômbia e escritório no Brasil. A gente fez uma parceria entre o GDF, a CAF e a UEI, experimentamos o projeto em 15 escolas, o projeto piloto foi avaliado pela UNB, os resultados foram super positivos, e o ano passado foi publicada a portaria que regulamenta o programa Mulheres Inspiradoras nas escolas públicas do DF. Então, hoje o projeto Mulheres Inspiradoras está presente em mais de 50 escolas públicas do Distrito Federal, oportunizando a que professoras sejam formadas para abraçar a pedagogia crítica de projetos e as escolas recebam obras de autoria feminina para desenvolverem projetos voltados à discussão sobre equidade de gênero, educação em para os direitos humanos e equidade étnico-racial. É muito
muito bom, né? Que aquela semente, né? Em 2014, né? Além de dar uma flor, espalhou, fez um jardim, né? Com muitas escolas agora implementaram esse projeto, né? E eu, lembrando os grandes vultos que inspiraram a criação do nosso Distrito Federal, de nossa Brasília, né? Eles, uma das funções de Brasília é ser uma cidade laboratório, onde pudéssemos testar as experiências, as boas iniciativas. E eu sugeriria que estamos prontos com essa experiência do projeto para fazer uma escala e espalhar pelo Brasil. A ideia dos nossos fundadores, e nós temos dívida com eles, é exatamente que dê certo a gente espalhar por toda a nação. Parabéns, professora Gina. Professora Gina, quais são os principais desafios para termos um ensino básico de qualidade no Distrito Federal e no Brasil? Excelente pergunta, professor. São muitos desafios, né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa lembrar que o Brasil sabe fazer educação pública de qualidade. A gente sabe o que é necessário, né? Nós temos escolas públicas com excelentes índices. Talvez o maior desafio seja mobilizar a sociedade na defesa da escola pública. A gente ainda tem uma representação da escola pública como a escola dos pobres e algo de menor valor. E a gente precisa lembrar que a escola pública, como dizia Paulo Freire e Anísio Teixeira, é o espaço de fortalecimento da democracia. É um espaço em que a gente vai, sim, adquirir, construir conhecimentos, mas a gente vai também se formar como cidadão e entender conceitos relevantes como o que são os nossos marcos civilizatórios, o que são direitos humanos, o que é democracia. Então, eu colocaria como grandes desafios, primeiro, entender que não se faz educação de qualidade sem investimento e sem pesquisa. Para fazer educação pública de qualidade, a gente precisa garantir outros direitos sociais. Na pandemia, a gente observou que é impossível falar de educação sem falar de garantia de saneamento básico, direito à alimentação, à moradia, à vida, à dignidade. Então, a educação caminha junto com a garantia de outros direitos indispensáveis às aprendizagens e ao desenvolvimento integral. Segundo, a gente precisa de uma política mais consistente de formação de professores, de profissionais da educação e de apoio a esses profissionais. O maior desafio que eu enfrentei ao longo de mais de 30 anos como professora da educação básica foi o abandono e a solidão pedagógica. Um professor que trabalha na educação básica, ele tem que lidar com desafios gigantes, e muitas vezes ele lida com esses desafios sozinho, justamente porque a rede de apoio, esse trabalho integrado, multidisciplinar que a gente precisa construir, ele ainda é muito falho. Uma terceira questão que eu acho que é importantíssimo, principalmente pensando aqui o Distrito Federal, é que, infelizmente, a educação pública ainda fica como um joguete na mão de políticos mal intencionados. Então, não se faz educação pública de qualidade sem a atuação de lideranças com formação técnico-pedagógica. A gente precisa falar de gestão. Gestão com qualidade se faz com grandes lideranças. E me causa muita tristeza ver que, à frente de secretarias de educação, à frente de trabalhos que são muito significativos, muitas vezes são colocadas pessoas sem a menor qualificação técnico-pedagógica e sem o menor compromisso com a escola pública. Os compromissos são com outras questões. Sem isso, a gente não consegue fortalecer uma escola pública realmente comprometida com essa perspectiva de uma educação pública, inclusiva, plural, democrática e que garanta a todos os estudantes o direito de aprender e de se desenvolverem integralmente. Eu concordo plenamente e destacaria, né, que é preciso termos
o professor contemporâneo e o professor do futuro, né? Porque quando se dava as aulas expositivas, o professor era a janela entre o estudante e o conhecimento. Não havia muito livro, e o livro era muito caro, então se justificava esse tipo de pedagogia, o que não se justifica hoje, porque o acesso do conhecimento ele modificou e cada dia se modifica, né? Então, o espaço de tempo não é para jogar conhecimento e alimentar a memória do estudante, o depósito bancário, né? E nosso querido Paulo Freire, né? Mas a formação é continuada, né? E a valorização do professor, né? Os meus professores de educação básica eram figuras reconhecidas socialmente, não só no aspecto salarial, mas no que estavam fazendo, que é um trabalho nobre de a formação de nossas crianças e jovens, né? E o professor tem que ir para a escola feliz, né? Sair chateado que a hora já avançou, né? O estudante, se a gente muitas vezes ia às escolas de ensino básico e perguntava para a criança o que ela gosta mais da escola, na escola. E a maioria dizia o recreio. E o que é o recreio? O recreio é um espaço de liberdade em que os estudantes, na socialização, no dar e receber entre eles, amadurecem constantemente. Professora Gina, o nosso movimento ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para construir um Brasil melhor e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no finalzinho do nosso programa, dar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Ai, com certeza. Eu acho que o professor Isaac, acreditamos na rapaziada, né, professor? Como diz o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Eu tenho mais de meio século de vida e eu sempre me comovo quando eu penso na juventude. O mundo muda porque as novas gerações vêm para contestá-lo. E eu tenho muita tristeza de dizer que o mundo que a gente está entregando para os jovens há alguns séculos é um mundo muito triste, muito injusto. E eu sinto que as novas gerações, felizmente, têm contestado esse paradigma, né, que nós construímos. Então, eu espero que os jovens eles possam ter cada vez mais consciência de que eles têm um papel decisivo em relação a ajudar a construir esse mundo mais justo e mais bonito. Um mundo que seja diferente do que a gente trouxe até aqui, um mundo que, nesse momento, está imerso, né, num desafio de uma guerra que pode trazer consequências terríveis para todos nós, né? Então, o meu convite aos jovens, às novas gerações, é que não subestimem o seu poder de transformação. Não subestimem a força que vocês têm. Vocês podem fazer coisas grandiosas. Muito bela mensagem, né? E diria, professora Gina, que as suas mensagens e os seus sonhos são de uma pessoa jovem, né? E o seu sorriso jovial é fruto do que tem feito e que pode ainda contribuir muito na área de educação para as futuras gerações. Muito obrigado por ter tido essa nossa conversa importante e interessante, e desejo que nós tenhamos
mais mulheres inspiradoras como você. Muito obrigada. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do Canal Supre. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!